Hoje refletiremos sobre a providência multiplicadora. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Alimento Diário, com o evangelista Cello. Desejamos a todos uma ótima reflexão. Roda a vinheta. Iniciarei hoje com a seguinte frase: a providência de Deus em todas as coisas é permanente, soberana e absoluta. Vamos para a leitura de hoje. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, dos versículos 1 ao 15. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. A nossa reflexão de hoje tem como título A Providência Multiplicadora. De todos os milagres incríveis que Deus realizou em todo o período do Antigo Testamento, aqueles realizados durante o Êxodo são os mais marcantes. Isso devido a toda a representatividade espiritual que eles trazem consigo, desde as pragas contra o Egito, passando pela abertura do Mar Vermelho, até as provisões diárias de comida vinda diretamente do céu. Dentre outras coisas, o que estava sendo mostrado ali pelo Senhor era que o Deus que os libertara da escravidão também é o Deus provedor, que daria os meios necessários para a sobrevivência do seu povo. Ou seja, Ele é o Deus que salva e que cuida, e não há ninguém como Ele. No Novo Testamento, nos deparamos com Jesus cumprindo exatamente essa função, e o episódio da multiplicação de pães e peixes nos ensina isso. Muito mais que as curas e os milagres, o ministério de Jesus foi marcado pela pregação e ensino. Jesus ensinou diversas coisas, a interpretação correta do ensinamento dos profetas, como conduzir as relações pessoais baseadas na vontade de Deus, ensinou sobre o relacionamento com Deus e, primordialmente, sobre o arrependimento e fé nele como Messias, Salvador da humanidade. Os milagres que realizou serviram para comprovar sua autoridade sobre aquilo que estava falando. As multidões o seguiam para vários lugares, às vezes distantes, e na ocasião que vimos na passagem de hoje, ele decidiu alimentá-los. O problema é que os discípulos não tinham comida suficiente para todas aquelas pessoas. Entre eles, havia apenas um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, que não eram nada para tanta gente. Foi aí que Jesus realizou o milagre incrível. Ele pegou os 5 pães
e 2 peixes que estavam com o rapaz, deu graças a Deus por eles e repartiu com todos. A cada peixe e pão que eram tirados do cesto, outros apareciam em seu lugar, fazendo com que toda a multidão fosse alimentada. A multiplicação foi tamanha que todos ficaram satisfeitos e ainda restaram 12 cestos cheios. Tudo nessa passagem é muito significativo. Enquanto Moisés foi responsável pela libertação de Israel do Egito, Jesus é o libertador da humanidade, da escravidão, do pecado e da morte. Enquanto o povo de Israel se alimentou do maná que caiu do céu, Jesus é o próprio pão vivo que desceu dos céus. E isso foi muito bem ilustrado por meio da multiplicação dos pães e do ensinamento de Jesus, que mostrou que ele é aquele que alimenta fisicamente e é o próprio alimento para os espiritualmente famintos. Que maravilha é servir a esse grande Senhor que nos traz provisão em tudo. Esse ensinamento das Escrituras alegra nosso coração e nos traz à mente como cada um de nós foi libertado por Cristo das amarras do pecado. Somos continuamente instruídos por Ele em todas as áreas de nossa vida e somos completamente cuidados por Ele dia após dia. É a provisão de Deus que traz o pão de cada dia à nossa mesa. É sua graça que nos dá um trabalho por meio do qual sustentamos a nossa família. E já perdemos a conta das inúmeras vezes em que o Senhor multiplicou as nossas provisões muito além do nosso entendimento humano. Em momentos que pareciam não ter solução e tudo indicava que não daria certo, testemunhamos o cuidado amoroso do Senhor e de uma forma que não sabemos explicar. Deu tudo certo. Esse é o agir do amor e graça de Deus sobre a vida de cada um de nós. É assim que o Senhor Jesus continuamente provê por todas as nossas necessidades. Louvado seja Deus pelo seu cuidado. Vamos finalizar hoje fazendo uma oração? Senhor Jesus, te agradecemos por todo o seu cuidado. Te agradecemos pelo teu cuidado e proteção, mesmo quando nossos olhos não foram capazes de enxergar. Pela tua mão poderosa atuando em nossas vidas, impedindo que males e situações adversas cheguem até nós. Te louvamos, pois até mesmo os males que nos afrontam estão sob o teu domínio e são usados para nos fazer crescer e para que o teu nome seja glorificado por meio das nossas vidas. Te pedimos que nos ensine cada vez mais, assim como o Senhor fazia com as multidões. Dá-nos um coração faminto pelo Senhor e pela tua palavra e sacia esse nosso coração com a tua presença, amor e bondade. Mantenha a tua mão sobre as nossas vidas, suprindo todas as necessidades e não deixando com que nada falte para nós. Abençoe aqueles que passam por dificuldades e necessidades. Multiplica as suas provisões. Nos alimente em todas as coisas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso único, suficiente e eterno Salvador, aquele que é e sempre será o nosso Abba, o nosso Rei dos Reis e o nosso Senhor dos Senhores. Fique com essa palavra, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua vida e a tua família, que o Senhor abençoe o teu ir, o teu estar e o teu voltar. Amém. Fiquem com Deus. Shalom Adonai.